Niau, seus multibilionário maluco, tudo bem com vocês? Pois é, o presidente dos Estados Unidos, Elon Musk, tuitou que os Estados Unidos vão sair da OTAN. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o apoio expressado por Elon Musk à saída dos Estados Unidos da OTAN e da ONU. Rapaz. Que efeitos isso teria sobre o mundo e quem ganharia mais se os Estados Unidos realmente abandonar essas duas organizações. Essa foto aí é daquele dia que o Elon Musk estava lá no Salão Oval e o filho do Elon Musk falou pro Trump, você tem que ir embora, senão é o presidente mais, né? E essa foto é boa pra gente entender assim, normalmente quem tá sentado não fala nada, né? Quem tá em pé que manda. Elon Musk não é um político e, de fato, nem sequer é um integrante oficial do gabinete de Donald Trump. Mas o seu peso e influência na política americana cresce a cada dia. Como chefe do recém-criado Departamento de Eficiência Porque é assim, quem paga a banda escolhe a música, né? Governamental, mais conhecido como DOG, ele tem sido um dos principais articuladores da redução dos gastos públicos no governo Trump. Uma missão vista como essencial para tentar equilibrar as profundamente desajustadas receitas e despesas do governo americano. O seu apoio à saída dos Estados Unidos da OTAN e da ONU, embora expresso em uma simples postagem na rede social X, reflete uma tendência mais ampla dentro da administração. Não, é isso que o Marcelo falou aqui, do caso do Elon Musk, ter esse departamento aí para controle aí de gastos, etc. O próprio Marcelo começa já explicando, olha, o Elon Musk não foi eleito, ele não é político. Então ele não deveria estar fazendo isso, né? Um bilionário que não foi escolhido pelo povo, né? E está tendo acesso a uma porrada de dados sigilosos, uma porrada de contrato. Ele tá para quebrar um contrato aí de uma empresa de telefonia lá dos Estados Unidos que eu esqueci. E aí ele vai oferecer um contrato da Starlink em cima. É isso que o cara tá fazendo. Além dele ter acesso a todos os dados aí de todo mundo nos Estados Unidos, cara. Um monte de dados sigilosos na mão de um bilionário. Que, de novo, não foi eleito, né? Essa é a maior democracia do mundo, né? Quer dizer, a maior é a Índia, né? Mas digo, em termos de poder, assim, né? É o sonho molhado aí de uma galera liberal dos Estados Unidos. Mas por que um empresário como Musk estaria interessado nesse assunto? Por quê? O seu histórico de atritos com organizações internacionais pode oferecer algumas pistas. Em 2021, ele desafiou a ONU a comprovar que 6 bilhões de dólares resolveriam a fome mundial, um debate que terminou sem um desfecho concreto. Além de... Ele não só fez isso, né? Ele falou, olha, eu vou dar 6 bilhões de dólares para você resolver o problema. Se é isso aí. Nunca deu, né? Nunca deu. Porque é isso que ele faz, né? É somente... o Elon Musk é um mentiroso compulsivo. Além disso, a sua visão de um mundo multipolar... Os olhinhos. Trincado da ketamina. E menos dependente de instituições internacionais se alinha muito com a política América Primeiro de Trump. Mais do que um simples comentário, a publicação de Musk funciona como um termômetro do que pode estar sendo discutido, neste momento, nos bastidores da Casa Branca. Vocês pararam para reparar como o Elon Musk e o Mark Zuckerberg eles estão mudando? O Mark Zuckerberg agora posta foto fazendo jiu-jitsu, deixou o cabelo crescer, barbinha, usa uma corrente de ouro, camiseta tipo extra large... Já viu? E agora o Elon Musk aí de camiseta de couro, o óculos estiloso, porque eles querem parecer pessoas comuns. Eles querem que a gente tenha empatia, que a gente se relacione, né? Pô, o Mark Zuckerberg, o cara planta a própria comida, ele cria as próprias galinhas, o cara também faz jiu-jitsu que nem eu. Não eu, né? Mas as pessoas, de modo geral, né? Pô, olhei o Elon Musk, vê se não é um cara legal fazendo joinha, usando a jaqueta de couro. É isso que eles querem. E no fim, não é isso, né? Porque eles estão... Os caras literalmente têm um plano de dominação mundial rolando. Principalmente quando consideramos a conturbada relação de Donald Trump com a OTAN e a ONU. Desde a sua primeira passagem pela presidência, ele insistiu que os aliados europeus não estavam contribuindo financeiramente o suficiente para a defesa coletiva, com seus discursos sempre girando em torno da ideia de que os Estados Unidos estavam bancando a segurança da Europa sem receber nada em troca.
Mas, apesar do tom de confrontação, o posicionamento de Trump foi muito positivo, pois hoje, dos atuais 32 membros, apenas 8 ainda não contribuem com mais de 2% do PIB para a defesa, um aumento gigantesco face ao que se verificava na primeira administração Trump. Mas, apesar desse aumento, agora, na sua nova gestão, Trump voltou a pressionar os membros da aliança para aumentarem ainda mais os seus gastos militares, mas desta vez para os 5% do PIB, um valor que nem mesmo os Estados Unidos atingem, com Trump chegando mesmo a dizer que dará carta branca à Rússia de Putin para fazer o que quiser com qualquer membro da aliança que contribua com menos do que isso. Cara, assim, os Estados Unidos, eles não são muito fã da União Europeia, porque a União Europeia é muito poderosa, né? Se eles trabalharem em um conjunto muito grande e todo mundo unido ali, eles são muito poderosos em relação aos Estados Unidos. E aí, de um lado, os Estados Unidos, no caso do Pacífico, os caras vão ter a China e ali parte da Rússia, e do outro lado eles têm a União Europeia. Então, eles não têm interesse nisso aí, né? Então, tudo que eles puderem fazer para desmantelar qualquer união da União Europeia, OTAN, assim, eles vão fazer. Eles vão fazer porque não é interesse deles ter muito mais inimigo, que já tem aí a Rússia, já tem a China, joga a União Europeia nessa história, maluco. Agora, isso aí do Trump, do Putin fazer o que quiser com o país, assim, você só... Né? O grande questionamento aqui é: Trump realmente pretende retirar os Estados Unidos da OTAN? Ou essa retórica faz parte de uma estratégia de barganha semelhante ao que aconteceu no seu primeiro mandato para forçar os seus aliados a aumentarem os investimentos? Muitos especialistas acreditam que Trump usa essa ameaça como uma forma de pressão, mas se houver um movimento concreto de saída, os efeitos seriam devastadores. Se os Estados Unidos decidirem abandonar a OTAN, as consequências seriam sísmicas. Tem muita gente falando que o fato do Elon Musk ter tweetado significa que essas conversas já estão rolando por debaixo dos panos. A galera que tem mais contato lá com Washington, com tudo que rola lá por detrás, lá na Casa Branca e tal, os caras falaram que, olha, se o homem tweetou é porque alguma coisa aí de conversa já está acontecendo. E o próprio Marcelo falou aqui, né? Não é a primeira vez que o Trump fala disso aí. A Aliança Militar, criada em 1949, foi fundamental para garantir a segurança da Europa durante a Guerra Fria e além. Com a sua cláusula mais importante, o artigo 5, estabelecendo que um ataque contra um membro é um ataque contra todos os membros. Um dado histórico curioso é que o artigo 5 da Aliança foi acionado apenas uma única vez desde a criação da Aliança, com os Estados Unidos o ativando após os terríveis ataques de setembro de 2001, com o resultado sendo o esperado, com todos os membros, sem exceção, respondendo rapidamente aos... E invadindo a Arábia Saudita, né, já que haviam vários sauditas no ataque de 11 de setembro e acabando, né, com aquela ditadura da família Saudi lá na Arábia Saudita. Só que não, né, os caras foram invadir o Afeganistão. Não tinha um afegão, né, no 11 de setembro. Aos apelos e pedidos de socorro material e militar emitidos pelos Estados Unidos. Em 2001, o apelo dos Estados Unidos diante de um terrível ataque e a resposta rápida da aliança provou que a OTAN funciona. Provou que a OTAN funciona. Os caras desesperados para desovar e se meter em desovar armamento e se meter em guerra maluca. A Austrália foi se meter no Afeganistão, cara. É um absurdo, mano. Esse é o nível do absurdo, sabe? Os caras invadiram o Afeganistão, acabaram com o país, gastaram mais de $1 trilhão para deixar o país destruído, 92% da população em insegurança alimentar. Tudo certo. Estados Unidos nunca foi impedido de participar de Olimpíadas, de Copa do Mundo, nada. Quantos milhares de pessoas eles mataram no Afeganistão? Só no Iraque foram mais de 500 mil. 100 mil crianças no Iraque. Aí tudo certo, né? Aí não tem problema. Aí não é crime de guerra. Né? Tá Por isso, uma eventual saída agora dos Estados Unidos representaria um choque brutal, principalmente para a Europa. Os países europeus teriam que rapidamente repensar a sua estrutura de defesa, possivelmente criando uma nova aliança militar liderada por potências como França e Alemanha.
No entanto, a ausência dos Estados Unidos na equação enfraqueceria profundamente essa estrutura, pois a supremacia militar americana sempre foi o principal fator dissuasório contra ameaças externas, principalmente aquelas vindas da Rússia. Os países do leste europeu, como Polônia e os estados bálticos, que dependem fortemente da presença militar americana para conter a Rússia, se tornariam alvos muito mais vulneráveis. O Kremlin, por sua vez, veria a retirada dos Estados Unidos como um sinal verde para expandir a sua influência sobre ex-repúblicas soviéticas. Aí é conjectura, né? Aí a gente já chega na parte da conjectura, tipo, que já é o se do se, né? Se os Estados Unidos saírem da OTAN, se isso, né? É o se do se. Então, assim, isso tudo é conjectura. Eu não tô aqui para defender o Putin, mas já tá no segundo nível de conjectura já do que poderia acontecer. Além disso, dentro da própria Europa, sem o guarda-chuva americano, poderíamos ver uma corrida armamentista entre as potências regionais, o que aumentaria os riscos de novos conflitos. Tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para dar certo. Nos últimos, sei lá, quantos séculos aí, né? A gente viu quantas guerras desenrolando na Europa. Tem tudo para dar certo, né? Os países europeus ali, que pouca gente se odeia, né? Ali tem pouco motivo para se odiar. A galera se armando até os dentes de novo, tem tudo para dar certo. Corrida que muito provavelmente incluiria também armas nucleares, o único tipo de arma capaz de efetivamente barrar o ímpeto expansionista de Putin. Isso é muito relativo, né? Isso é muito relativo. O Paquistão tem arma nuclear e deram um golpe lá, né? Os Estados Unidos ajudou a dar um golpe lá, né? Então isso é muito relativo, né? Porque uma coisa é ter a arma, outra coisa é usar, né? Porque ter uma, duas, não quer dizer muita coisa. Se a saída dos Estados Unidos da OTAN já seria um terremoto geopolítico, a retirada da ONU teria repercussões ainda mais amplas. A ONU, apesar de falhar profundamente em muitas áreas, continua sendo um pilar da diplomacia internacional e, embora suas limitações sejam evidentes, ainda desempenha um papel fundamental na mediação de conflitos, imposição de sanções e regulamentação de tratados. Os Estados Unidos, como membro permanente do Conselho de Segurança, têm o poder de veto sobre decisões globais cruciais. Por isso, uma eventual saída abriria espaço para que China e Rússia exercessem uma influência ainda maior sobre a organização, podendo potencialmente controlá-la. Esse Conselho de Segurança da ONU aí já tá na hora de ser reformado, né? Tem meia dúzia de países aí grande e que quer decidir tudo. A gente viu isso na questão da Palestina. Várias vezes tentaram, o Brasil tentou, né, passar ali um cessar-fogo, os Estados Unidos foi contra. É um absurdo que um país, nesse caso os Estados Unidos, seja contra essas coisas e nada acontece. Os outros não fazem nada. Que é o que acontece com Cuba. Todo ano tem uma votação para acabar com o embargo em Cuba. Os Estados Unidos vota contra e é isso aí. Nada acontece porque um país votou contra, no caso dos Estados Unidos. Tá na hora de ser reformado isso aí, né, cara? Não dá mais para aceitar esse tipo de coisa. O mundo já não é mais dos países branco rico. Europa, Austrália, Estados Unidos, Canadá. Já não é mais deles, né? É multipolar hoje. Além disso, Trump já demonstrou desdém por algumas agências da ONU, como a Unesco, chegando mesmo a retirar, agora, os Estados Unidos desse organismo. A sua visão é de que a ONU falha em resolver conflitos e que os Estados Unidos não devem continuar investindo em uma estrutura que não traz retornos práticos. Se os Estados Unidos realmente deixassem a OTAN e a ONU, os maiores beneficiados seriam, sem dúvida, Rússia e China. Será? A gente não tem, é difícil saber, né? É difícil saber. O que a gente está vendo hoje, com essa queda do Império dos Estados Unidos, não tem vácuo de poder, né? Alguém vai preencher. Se a China for esperta, a China tinha que fazer isso aí. Inclusive, se a China fosse esperta, trazia a Fernanda Montenegro para cá e dava um prêmio para ela de alguma coisa do cinema chinês aqui, né? Que passaram a mão na Fernanda Montenegro, passaram a mão na mãe dela, passaram a mão nela, é um absurdo, né? É um absurdo esse roubo do Oscar aí. Mas a China vai, talvez, né, começar a comer pelos lados. Aí. A Rússia, normalmente, é mais agressiva nisso aí do que a China. A China ainda... Eu enxergo a China de uma forma muito devagar, nesse soft power e nesses... tomando esses vácuos de poder que a gente vê acontecendo na África, né, na América Latina. Eles ainda se movem muito devagar, porque a China trabalha muito no longo prazo, né? Mas
A Rússia veria essa mudança como uma oportunidade de ouro para expandir a sua influência na Europa Oriental e no Oriente Médio. Pode ser. Sem Isso realmente pode ser, né? Porque a gente já viu isso acontecer mais de uma vez na história. Quando a Rússia ainda era um império, depois com a União Soviética, então a gente já viu isso acontecer. Então, sim, isso aí eu concordo com o Marcelo que realmente pode acontecer. a presença militar americana na OTAN, Moscou teria muito menos obstáculos para exercer pressão sobre países que antes estavam protegidos pela aliança. Sim, sim. Ucrânia, Geórgia. Eu não falo nem em invasão direta, né? Porque aí já começa a lidar com um monte de outras coisas. Porque por mais que os Estados Unidos saia, talvez, da OTAN, a Europa vai estar ali ainda, né? Os caras vão se juntar de qualquer forma, né? Porque eles vão dar um jeito de querer se defender. Até teve uma reunião aí na Alemanha, o Zelensky estava lá, e aí eles falaram que vão investir não sei quantos bilhões em rearmamento, e treinamento, e estruturas, etc. Então os caras vão dar um jeito de se juntar. Então eu consigo enxergar, de repente, o Putin aí exercendo uma pressão, como o Marcelo está falando, mas invasão direta mesmo, assim, tipo país como Polônia, acho muito complicado, porque aí vai desovar para uma parada maior, né? E até mesmo membros da OTAN, como os bálticos, poderiam se tornar alvos mais fáceis para a política expansionista russa. Já a China, que busca consolidar a sua posição como potência global, se beneficiaria principalmente da saída dos Estados Unidos da ONU. A China já é uma potência global, né? Já era. Na verdade, assim, maior parte do tempo da história dos últimos, 1000 anos da China, a China sempre foi uma potência global, né? Por um pequeno período de tempo, ali de 150 anos mais ou menos, a China não foi uma potência global. Sem o poder de veto 180. americano, Pequim poderia aumentar a sua influência em órgãos internacionais e expandir projetos como a nova Rota da Seda, sem tantas restrições. A nova Rota da Seda são projetos de infraestrutura, de tecnologia. Não entendo essa questão das restrições, né? Por exemplo, a Itália pulou fora da Rota da Seda por causa de pressão dos Estados Unidos. Então, assim... E, de novo, era só a infraestrutura. Não é nada assim, nossa, vamos construir uma fábrica de armas aqui. Não é como os Estados Unidos, né, que emprestou dinheiro lá no Plano Marshall, no fim da Segunda Guerra Mundial, e depois toma a terra dos caras e fala, não, gente, vocês não precisam se preocupar com defesa. Eu vou montar uma base militar aqui na Alemanha, aqui na Itália, várias, na verdade, não só uma, né? Polônia, etc., esse país tudo, e eu defendo vocês. Vocês ficam suave. A Polônia não, né? Que a Polônia caiu para a União Soviética. Mas na parte oeste, né? Vocês ficam suave aí que eu cuido de vocês. Até aí tudo certo, né? Agora a China tem um plano de construção aí, né? Que inclusive a nova Rota da Seda também ajuda na questão da indústria civil aqui da China, né? Que estourou a bolha imobiliária, e os apartamentos já perderam aí quase 40% de valor. A China joga toda essa estrutura, toda essa mão de obra para construir coisa pelo mundo todo. Então tem isso também. Além disso, a retirada americana abriria espaço para que a China assumisse um papel de liderança na diplomacia global, algo que Pequim vem almejando há décadas. Que bom! No cenário militar, a saída dos Estados Unidos da OTAN também poderia permitir que a China fortalecesse as suas operações no Indo-Pacífico, sem temer uma resposta coordenada do Ocidente. Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia e Austrália ficariam mais vulneráveis a investidas chinesas, já que a credibilidade das alianças americanas seria seriamente questionada. Tá, mas aí a gente entra num ponto aí, Marcelo, que tá meio esquisito, né? Investidas chinesas do quê? A última vez que a China tentou invadir um país foi nos anos 70, quando eles invadiram o Vietnã e tomaram um pau. A China, hoje, né, não tem nada que fale que a China quer invadir país. Que é o contrário dos Estados Unidos, né? Os caras têm exército na Síria, por exemplo, para roubar óleo, petróleo da Síria. Então, isso tudo aí de, nossa, Tailândia, Filipinas, não sei... Cara, a China vai invadir o Japão? Não vai, cara, sabe? A China não tem esse interesse. Invadir a Austrália, cara, não faz nem sentido, cara. Isso aí já tá muito no si, já tá, sei lá, no 5º nível de si, sabe? O apoio de Elon Musk à saída dos Estados Unidos da OTAN e da ONU pode parecer, à primeira vista, apenas mais uma provocação nas redes sociais. No entanto, quando analisamos todo esse contexto, fica claro que essa ideia reflete uma tendência real dentro da administração Trump e que seus efeitos seriam devastadores. Mano, essa entrevista do Elon Musk aí foi o dia que ele pegou lá o Milley, no seu Cuiatilei, deu uma serra elétrica ainda bem que tá desligado, pro Elon Musk. Aí o Elon Musk foi dar entrevista, mano, ele tá muito trincado da ketamina.
O cara não consegue botar 5 palavras junto, cara. Não consegue. Não consegue, né, Moisés? Não vai, cara, não vai. Para a ordem global. Em resumo, a retirada dos Estados Unidos dessas organizações não apenas enfraqueceria alianças históricas, mas abriria caminho para que Rússia e China consolidassem ainda mais o seu poder e reduziria, na mesma proporção, o alcance e a força da influência americana no mundo. Tomara! Tomara. Ninguém aguenta mais, cara. Ninguém aguenta mais essa Pax americana aí, que no fim de Pax não tem nada, né? Porque os caras invadiram sei lá quantos países aí, mais de 30 países nos últimos 70 anos. Chega, ninguém aguenta mais isso. Diante desses cenários, resta a dúvida. Por que Musk apoiaria a saída dos Estados Unidos dessas duas organizações, mesmo sabendo que os Estados Unidos sairiam profundamente enfraquecidos, ao passo que Rússia e China sairiam fortalecidos? Ninguém sabe, cara. Porque, assim, é visível assim, que eles querem montar um reinado lá nos Estados Unidos, né? Os caras já têm aí a Bíblia do Trump, onde o Trump é tipo, quase que um deus, eu não tô de sacanagem, a Bíblia do Trump, que é impressa aqui na China, inclusive. Tem eu vi um banner lá, como se fosse o Império Romano, e aí tinha a foto do Trump, e o Trump mesmo falou nas eleições, meus cristãos queridos, vocês não vão precisar votar mais, votem dessa vez que vocês não vão precisar votar de novo. E aí tem aí Peter Thiel, essa galera por trás do Trump, os caras estão tudo num plano de criar um feudalismo lá, que assim, chama de tecnofeudalismo, que no fim é capitalismo, né? Só com uma maquiagem. Então, eu acho que essa é a ideia dos caras, né? O que vai sair daí depois, ninguém sabe. Espero que a gente esteja vivo para ver, né?